Ser desperto é bom, é fato isso. É muito bom compreender a realidade como ela é. Porém, não adianta de nada você acordar para a realidade e não ser um convertido. Não adianta nada você ser um desperto para a Matrix, mas não ser um renascido do Espírito para adentrar no reino celestial. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Que Yahweh, o nosso Criador, venha abençoar a vida de cada um de vocês. E eu acho importante aqui hoje trazer essa reflexão para todos vocês, da importância de sermos convertidos, da importância de produzirmos frutos do Espírito, porque é isso que vai indicar que se realmente vamos adentrar no reino celestial ou não. O que acontece com muitas pessoas? A pessoa ela começa a perceber que há algo de errado com o mundo. É como se fosse o próprio interior dela que clamasse por encontrar respostas. Aí a pessoa começa a perceber enganos ali de teorias científicas, ela começa a perceber enganos no sistema educacional, começa a perceber que a mídia é tendenciosa, começa a perceber uma agenda muito voltada a ideologias que vão contra aquilo que é relatado nas escrituras, começa a perceber que há muitos enganos na política, começa a perceber inclusive que há um sistema religioso todo que condiciona os fiéis a uma obediência cega. Então a pessoa ela começa a perceber tudo isso, começa a perceber que de fato há pessoas que detêm muito poder neste mundo, que controlam as grandes corporações, os grandes bancos, e elas que regem o comportamento, a conduta, o rumo desse atual sistema mundial. Então muitas pessoas elas passam por esse processo, percebendo tais questões. Só que qual que é o grande problema que muitas delas caem? É que elas só focam nisso. Elas começam a focar só no problema, problema e mais problema, mas não foca na solução. De que adianta você descobrir o problema, mas não encontrar a solução? O problema vai continuar sendo o problema e nunca será resolvido, entende? Então, assim, encontrar e saber sobre esses conhecimentos eu considero sim muito importante e eu vejo que o povo do Pai está sendo direcionado a isso. Claro que alguns mais e outros menos, vai de acordo com o propósito, com os dons e talentos que cada um tem. Então eu venho percebendo isso. Só que não adianta de nada você focar no problema e não focar na solução. O que vai te libertar de todos esses problemas, de todas essas adversidades que regem o atual sistema mundial é justamente renascer da Ruach HaKodesh. É justamente a fé no nosso Messias, Yeshua, Jesus Cristo. É essa fé que nos salva, e essa fé é nos dada pela graça, pelo preço que ele pagou. É pela fé no Criador, é pela obediência a ele, obediência aos seus mandamentos, é que podemos voltar para casa. Então, o que mais vai valer por fim não é o conhecimento que você adquire, é como você pratica o conhecimento que você adquire. É como fala inclusive em Tiago, não sejam apenas ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra. Não adianta nada pessoas que são apenas ouvintes, mas não praticam a palavra. Porque o que vai nos levar de volta para casa não é simplesmente honrar com o lábio, mas ter o coração distante. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente quem? O que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, se você quiser ser liberto dessa matrix, desse sistema mundial, desse sistema maligno, satânico, siga ao Criador dos céus e da terra, seja obediente, seja fiel a Ele, através de Yeshua, buscando ao máximo seguir o exemplo que Ele deixou para todos nós, buscando ao máximo espalhar a mensagem que Ele veio trazer. Exponha, assim, os enganos, estude sobre os enganos para que você esteja alerta, para que você não caia em outros enganos, porque quanto mais você se encontra com a verdade, mais você se aproxima da verdade plena que é o Messias. Então eu vejo que sim, há um propósito por trás disso, mas mais importante do que você focar em estudar sobre os enganos do mundo é você estudar sobre a solução para a sua alma, a solução para a sua vida, a solução para a libertação deste mundo. Não há como mudar esse sistema mundial, pois o mesmo pertence ao maligno e já está destinado à condenação. Agora o que há como, e totalmente, é você mudar a sua condição atual. Você pode sair de pecador destituído da glória do Pai e caminhando para a condenação, para um eleito e renascido do Espírito, caminhando para o reino celestial. Então sim, você pode passar por isso, basta você tomar a decisão de seguir ao Criador. Mais importante do que você buscar
esses problemas, busque a solução, busque viver em obediência, busque a santidade. E santidade no hebraico significa separação. Kadosh, seja um separado do Pai. Dedique-se cada vez mais ao Criador. Pratique frutos do Espírito. Busque exercer os dons que o Pai te concedeu, pois os dons e talentos que Ele te concedeu, Ele tem um propósito para isso, para que você multiplique esses talentos. Então é muito importante que você nunca se esqueça disso, que a solução para todos os seus problemas está no madeiro, está no nosso Messias, que pagou o preço por todos nós. E através do preço que Ele pagou, nós podemos ser completamente transformados, ao ponto de chegar no estado da plena perfeição, quando seremos transformados em corpos incorruptíveis e eternos, e adentraremos na glória vindoura. Glória essa, inclusive, que um dia nós estávamos, e é por isso que fomos destituídos da glória do Pai. Então tenha sempre isso em mente, busque ao máximo se amoldar ao exemplo do Messias, busque ao máximo seguir o Evangelho e a mensagem que ele veio trazer, o amor ao Criador acima de todas as coisas e o amor ao teu próximo como a ti mesmo. Busque exercer os mandamentos que ele trouxe, esses mandamentos trazem a libertação, esses mandamentos trazem a cura para as pessoas à sua volta, trazem a cura para a sua alma. Busque exercer práticas completamente espirituais que irão te fortalecer no desenvolvimento espiritual, e isso te fará ainda mais sensível a compreender os conhecimentos do Pai e entender ainda com mais clareza a realidade à nossa volta, porque muitas dessas pessoas que começam a despertar para certos conhecimentos, como por exemplo da cosmologia, eles param nesse conhecimento, só focam nesse conhecimento e esquecem de todo o restante, sendo que tudo é um complemento. Um conhecimento leva ao outro. É como se fosse escada, é como se fosse pontes, onde uma leva a outra. Cada uma tem a sua importância para a gente compreender e desbloquear certas áreas da nossa vida, inclusive até mesmo profecias relatadas nas Escrituras, e outras vão nos levando cada vez mais para a santificação. E quanto mais há um encontro genuíno com a verdade como ela é, mais próximos automaticamente do Messias, mas esse encontro com a verdade é quando realmente estamos alinhados com o exemplo que ele veio trazer, na mesma consciência dele, com a mente renovada, com o coração renovado, não mais com o coração de pedra, mas com o coração de carne. É isso que no final realmente vai importar, porque o conhecimento não salva ninguém. O que salva é a praticidade do conhecimento, a praticidade do evangelho, a praticidade da fé. Cuidado com esses enganos, meus irmãos, porque muitas pessoas elas têm caído, inclusive adentrado em outras seitas, em outras vertentes enganosas, inclusive se apostatando da fé. E sabe qual que é o pior? Esse estado que essas pessoas se tornam, esse estado que essas pessoas acabam caindo, se tornam pior do que o primeiro quando ela estava na ignorância. Porque quando se está na ignorância, será cobrado? Sim. A ignorância, a falta de conhecimento faz perecer? Sim, faz perecer. Só que aquele que sabe com mais clareza, aquele que não é ignorante, mesmo assim se desvia, maior é o juízo sobre essa pessoa. Quanto mais conhecimento lhe é concedido, maior a responsabilidade e maior é o juízo se você não usar desse conhecimento para fazer o bem e se alinhar com a vontade do Pai. Entende? Então fique aqui esse alerta, inclusive para temas bíblicos. Tem temas aí que eu considero essenciais: pré-existências, duas linhagens, família celestial, universo eletromagnético, a cosmologia correta, os padrões fractais do Criador, o entendimento de que nós somos a Israel do Pai, que nós somos o templo verdadeiro do Pai. Todos esses conhecimentos eu considero muito importantes. Porém, nada adianta você ter só o conhecimento e não ter a prática da fé. É outra coisa que eu venho percebendo e para mim isso é muito sério. Tem pessoas que elas chegam nesses conhecimentos e elas acham que isso é o suficiente para elas voltarem para casa. Não é o que vai te levar para casa, o que vai te levar para o reino celestial, o que irá trazer a libertação na sua vida, o que irá trazer a solução para os problemas deste mundo e para os problemas na sua vida é copiar o exemplo de Yeshua, é seguir aquilo que ele determinou e não questionar o que ele determinou, mas simplesmente seguir por obediência, por amor, por fidelidade. É isso que no final vai contar, é isso que te fará considerado como justo, como eleito e não só o conhecimento. Então cuidado, esteja alerta, esteja sóbrio e vigilante, busque a santidade. Não seja arrogante, não seja soberbo, não seja cheio de si, pelo contrário, esvazie de si e se preencha com a presença do Pai. Esteja disposto a desaprender e a reaprender. Se você tem práticas erradas que podem te levar à condenação, seja humilde e mude-as, porque se você não mudar,
o juízo do Criador pode cair sobre ti. O Criador só terá misericórdia daqueles que verdadeiramente se arrependem, daqueles que se achegam a Ele, daqueles que são contritos para com Ele, diante da presença dEle. Então pratique boas obras. Aqueles que não produzem frutos serão retirados da videira. Só ficarão na videira, essa videira é o Messias, aqueles que produzem frutos, inclusive muitos frutos. Tem até uma questão muito importante aí dos galardões. Muitas pessoas elas pensam que o importante é só a salvação. Na verdade, não. A salvação é importante? Óbvio que é. É essencial a salvação. Primeiro a gente tem que se preocupar com a salvação, mas é importante sim que a gente se preocupe com os galardões, e esses galardões só é possível quando decidimos honrar ao Pai em todas as áreas de nossas vidas, obedecendo em todas as áreas de nossas vidas. E não que a gente não vá cair, e não que a gente não tenha algum ponto cego, algum ponto de falha em nossas vidas, mas sim que a gente busca corrigir ao máximo todos os pontos de falhas que há em nossas vidas. E é esse que deve ser o desejo de um servo do Pai, daquele que foi renascido da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para ser constantemente nutrido por ela, com as 9 partes do fruto do Espírito, com os dons do Espírito e com as obras que irão nos levar de volta para casa, fazer com que sejamos considerados justos perante ao Criador. Mas é isso, meus irmãos, foi essa reflexão que eu queria trazer aqui hoje. Esteja alerta, esteja sóbrio, vigilante e busque se assemelhar ao exemplo do varão perfeito, de Yeshua. É isso, shalom a todos, e que Yahweh os abençoe.